Fala galera, aqui é Michelle Belo do canal Follow Me. Esse canal é um canal de entrevistas, de entretenimento, vai trazer alguns temas bem diversos para vocês. Espero que vocês gostem. Se você gostar dessa entrevista, você curta, compartilhe, comente, fale desse canal para os seus amigos e também me dê ideias de próximas entrevistas, combinado? E outra coisa, se esse vídeo atingir 3 likes, se esse vídeo, essa entrevista atingir 3 likes, é a nossa meta. Tem o próximo. Beleza? Combinado? Me ajuda nessa? Conto com vocês. Boa tarde. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, tudo bem? E você, como tá? Tô bem, graças a Deus. Ricardo não, Pastor Ricardo, né? Ou você prefere que chama só Ricardo? Não, pode ser só Ricardo mesmo. Então tá bom. Bom, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante também, né? Eu acho que é bem atual. As, a, Se aprofundar sobre isso é legal para a gente entender também os prós e os contras, né? Uhum. Desse tema de hoje. Mas daqui a pouquinho a gente fala qual que vai ser o tema. Primeiro eu gostaria de pedir para o pastor Ricardo se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre a Claro. experiência dele como pastor, e a gente já entra no tema para bater um papo. Ricardo Barbosa, sou pastor. Fui ungido pastor com 22 anos de idade, né? No vinho. Bem novinho. Era muito envolvido com o ministério quando eu era mais novo, né? Então, eu comecei com 9 anos de idade na igreja. E dos 9 anos de idade, eu me envolvi com louvor, com música, com essas coisas. Uhum. E aí foi cada vez se envolvendo mais. E quando você vai se envolvendo, você vai trabalhando com. Geralmente, digamos assim, eu segui o fluxo normal de uma igreja que nasceu num berço cristão, né? Uhum. E era muito ligado à liderança, na época no Ministério Voz da Verdade, acho que você deve conhecer. Conheço. Eu era, na verdade, eu sou sobrinho do pastor José Luiz e do pastor Carlos, né? Ah, Então, eu eu era não muito sabia que você era ligado com sobrinho eles. deles. Então, muita coisa, muito mistério Muito nessa história. mistérios nessa É, entrevista. daqui a pouco vai começar a descobrir assim, nossa, você também era o Hulk? É, eu era o Hulk. Então, tipo assim, Olha, o Hulk não sei, mas o Silvio Santos tá ali, ó. isso também. Na verdade, isso daí foi uma coisa que eu descobri até tardiamente, se você quer saber. É, Foi mais velho. E, é muito legal, mas muito foi. legal. Fora, se der, a gente vai falar um pouquinho sobre isso Tá, também. Sobre bora essa lá. parte da animação de festa de casamento, que, né, você Olha que sabe, legal. fazia muito corte de gravata, sabe? Vai Nossa. cortar no casamento? Aham. Eu entrava vestido de Silvio fazendo brincadeira, Meu animando o Deus pessoal do lá. Era céu. uma bagunça, né? É um homem Ninguém bombril. imagina essas coisas. Um homem Ninguém imagina essas bombril. coisas. Tem muito. Eu espero que eu não saia desse bate-papo, assim, com o pessoal pensando, meu, quem que é esse doido, né? Mas tamo junto. Tamo junto. E ó, se pensarem assim também, todo mundo tem um pouco de doido. Então ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada, né? Faz parte. Ai, ai, ai. E aí, É, né, quando eu voltando lá no tema anterior, uhum, e eu comecei a crescer, tipo assim, muito ligado com trabalhos dentro da casa do Senhor, né? Nasci em berço cristão, meus pais se converteram, eu tinha 3 anos de idade, né? Então, desde o começo, eu não sei o que é servir um outro Deus. Eu sei que isso não uhum. é mérito, não me torna melhor do que ninguém, mas essa é a minha história, né? Sim, Cada um tem a sua. sim. E aí, tipo, então eu comecei a estar envolvido. Daqui a pouco eu trabalho com jovens, daqui a pouco eu comecei a assumir a liderança de jovens. Então, com 22 anos, eu fui montar um trabalho de louvor, que é onde a gente fazia louvor em igrejas, tudo isso saía tocando em outros lugares. Uhum. E nesses caminhos, nessas andanças, teve um pastor, pastor Paulo Roberto, e ele falou assim: olha, Deus tem um chamado pastoral na tua vida. Eu sei que você é muito novo, mas eu tenho que fazer o que Deus mandou. E ele falou assim para mim, ele falou assim, eu vou te ungir, não quer dizer que você vai ter que sair agora, mas você já tem a autoridade de Deus na tua vida. Ele falou isso para mim e eu falei Uhum. assim, olha, se Deus falou, amém. Ele falou só que eu pedi um sinal para Deus. Se esse sinal não acontecer, eu não vou fazer nada. Ele falou Entendi. assim, ó, eu não convidei ninguém, mas eu quero que estejam aqui presentes 7 pastores ungidos, ordenados. Aí eu fiquei assim, uai?
como? Né? Vai aparecer da onde esses caras aí? Imagina, você não chamou ninguém, vai brotar aqui de dentro vai sair dos bancos, assim, tipo mestre dos magos, saiu de trás da coluna. Assim, como que vai É, acontecer isso, né? E Deus faz aí umas coisas loucas. chegou lá, sem brincadeira, 6 pastores no dia. Nossa. 6 pastores. Quando, de repente, do nada, faltava acho que 5 minutos para começar o culto, sobe um cara doido lá perdido, falou assim, não, eu tava lá na Vila Formosa, Deus mandou entrar no ônibus e vir aqui, porque eu precisava vir aqui. Nossa. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, sério? O senhor é onde? Eu falei, não, eu sou pastor de um ministério lá. E aí completou o número de 7 pastores que ele pediu por Nossa, sinal para olha. vir. Quando Deus tem E que aí fazer, foi. Para você ter uma ideia, no final do culto, eu era tão novo que o pastor chegou para mim e falou assim, você pode dar a benção apostólica? Eu falei, que é isso? ai, Jesus. Que é? Era muito moleque, né? Era muito novo. E a Igreja Voz da Verdade, ela não tinha esse costume, né? Aham. De bênção apostólica. Terminou o culto, era tchau e tchau. E tchau, é. E aí eu fiquei ali. Imagina você, assim, nessa situação. Você recém-ungido, sem saber nada, perdido. Aí eu fui para casa dormir. Aí eu falei assim, meu Deus, agora como é que vai ser amanhã, né? Aí eu acordei e falei assim, nossa, eu sou pastor. Tudo. Nada, Nada. A não nada. ter a Tive responsabilidade, vontade. né? Não, então, nem isso eu sabia. Não tinha essa Nem isso. consciência. É, nem isso. Assim, poxa, beleza, né? Até um dia que eu comecei a frequentar as igrejas, aí, tipo assim, que nem a Bárbara te falou, eu não costumo falar para ninguém, você deve ter percebido na igreja, Sim, sim. né? Eu não costumo falar para ninguém. Esse não é o meu cartão de visita. Sim. Isso é um chamado que Deus tem na minha vida, né? Então, eu Sim. não costumo fazer propaganda disso para ninguém. No trabalho, por exemplo, também não. Eu acredito que as coisas de Deus na nossa vida, elas não devem ser somente eu mostrar, porque não, se Sim. você teve algum dia na tua vida, né, não sei quem está assistindo, mas que fala assim, ó, eu sou um pastor, já está tudo errado. Sim. Já está tudo errado, porque isso é Deus que te dá, é Deus que vai te mostrar, né, tipo, aquela famosa carteirada, né, que eu acho que eu É. nunca precisei fazer isso. Graças a Deus, se depender de mim, não vou fazer, porque eu acho que isso não tem nenhum tipo de proveito para a vida das Sim. pessoas, né? Sim. E aí foi assim, comecei, aí fui fazer um curso de teologia, aí a coisa começou a ficar mais legal, e daí você começa a aprender, entrar, mergulhar um pouco no conhecimento, aí das próximas vezes o pastor, você pode dar a benção apostólica? Eu falei assim, opa, é nóis, qual que você quer? Opa! É, qual bênção que você quer, né? Qual versão que você quer? A do Novo Testamento? Você quer a bênção de Moisés? Qual que você quer? Né? Eu tenho um monte aqui agora, mas eu não sabia de nada, então acabou sendo engraçado. Mas assim, tipo, essa parte, acho que foi isso, essa parte aí do ministério, tudo foi assim. De lá para cá eu servi como pastor de vários ministérios, né, da comunidade Aviva aqui em Santo André, junto com o pastor Cláudio Ai, que Gonçalves, legal. e ali junto com o pastor Cláudio, com os outros pastores, né. Que legal. Aí depois eu saí ali da comunidade Aviva e fiquei um tempo com o meu tio lá na Voz da Verdade de Sorocaba. Ah, tá. Então eu saía daqui de Santo André, ia lá para Sorocaba para assistir culto todo domingo. Nossa. Era pesado, mas valia a pena. Cheguei a tocar com eles lá, fiquei ministrando louvor com eles também, tô tocando contrabaixo. Uhum. Participei da gravação do disco deles lá, e aí depois voltei para Santo André e comecei lá em São Bernardo, né, na Via de São Bernardo, e agora a gente veio para Santo André. Agora a gente participa do mesmo grupo de louvor. E bem resumidamente, assim, tipo assim, né, eu lembro, se eu fosse falar, tem horas de histórias aqui, né, para Sim, contar de é. todas, né? E queria só lembrar, tipo, acho que uma história que tem da comunidade Aviva ainda, que faz um bom tempo, né, que lá a gente tinha um trabalho muito forte com ex-dependentes, né, Hum, e para o pessoal que está acostumado, né, a pensar assim, poxa, né, pastor é só glórias, né, é. várias vezes a gente foi dentro de boca buscar membro lá, vixe, foi algumas histórias bem pesadas, né, Sabe o que é bem legal? Depois, pesadas, teve se você uma quiser, fase bem pesada. é que hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais específico, até a gente nem entrou nesse tema ainda. Mas é legal É depois a verdade, gente, de repente, a gente até marcar de novo, pastor. claro, Porque, aqui, eu vou chamar você de pastor aqui, porque, querendo ou não, é o que você falou, eu sei que você não gosta de dar carteirada, mas a gente precisa dar honra a quem tem honra. Então, se tem essa ordenança sobre a sua vida, eu acho que
é uma questão mesmo de honra, de consideração, de chamar assim, né? Eu acho que não pode se deixar também de lado, porque hoje, de repente, você toca baixo, faz parte do louvor e tudo, que isso não saiu da sua vida. Você continua sendo pastor, né? Ordenado por Deus, Sim, né? Então, eu acho que também tem que ter esse respeito. E acho muito legal depois a gente marcar de novo também, de repente, você falar mais sobre essas histórias algumas histórias que você viveu como pastor, porque é como você falou, nem tudo são flores. Aliás, a maioria, não. principalmente como pastor, deve ser muito mais coisa pesada de responsabilidade, de você ver ali as vidas precisando, né? E você Uhum. tendo que ajudar. Tem o seu lado espiritual e o lado também como ser humano, né? Então, eu acho que deve ser um bate-papo muito legal se a gente focar nisso também numa próxima entrevista. Você Sim, tocar, claro. se topar, lógico, né? Lógico, claro, sem dúvida. Mas vamos lá, vamos falar É, um pouquinho sobre esse tema. A gente vai falar sobre as mídias sociais, os cultos online, tudo essa questão nova hoje que vem aparecendo com mais força, né? Pela necessidade que a gente tem vivido por conta desse vírus. se você pegar o pessoal que é mais idoso, eles vão pegar algumas gerações muito mais diferentes do que a nossa. É verdade. Foi a geração que eles não tinham nada, né? Que eles tinham a Bíblia para ir para a igreja, É, né? E muitas vezes não tinham nem o meio de transporte. Hoje a gente está numa geração que pegou o antes e o depois da chegada da internet. é Né? verdade. Também está maravilhosa, foi muito, digamos, criticada no começo, né? Quando o pessoal, principalmente igreja, militou muito contra a internet. Você não deve entrar na internet. Eu vi muitas mensagens sendo trazidas. Você não deve entrar na internet. É um canal do diabo. O É. diabo vai usar a internet. Não sei se você ouviu também alguma coisa assim, Uhum. né? Eu imagino o diabo usando a internet, né? Deve ter sido algo bem surreal. Mas enfim, porque na cabeça das pessoas é o diabo que usa a internet. É, Não é o cara que senta ali e digita o que ele quer na internet, né? Então, exatamente. é Exatamente. meio controverso isso, né? Muito, né? E aí a gente pegou uma época onde a gente ia para a igreja e a única forma de você assistir um culto ou era aqueles programas de televisão de sábado do Carlos Apolinário, que eu não sei se você lembra disso, quem tem um pouco mais de idade aí com certeza vai se recordar, ou você ia para a igreja, ou você pegava teu carro, tomava teu banho, colocava tua roupinha e ia para o culto e sentava ali no banco e assistia uma pregação. Uhum. Com o movimento vindo para o online, que sai um pouco do presencial e vem para o online, Uhum. novamente nós tivemos uma transformação e eu imagino que ainda estamos naquela fase de adaptação. Algumas igrejas muito grandes, né, elas incorporaram o sistema logo, tudo, e fizeram transmissões como se fossem de rede de televisão, né? E aí esse assunto, acho que tipo da integração agora do ao vivo com o online, as igrejas menores agora estão vindo junto nessa leva. Então, Então, como as igrejas menores estão vindo junto, isso é uma coisa sensacional. É uma coisa, ao mesmo tempo que é muito boa, eu entendo que pode ter gerado alguns pontos que a gente vai precisar sentar em algum momento. Isso eu não estou dizendo a gente, só a nossa igreja local, mas num geral, sim. e pôr no papel o que realmente é importante ou não. Porque eu percebi que com essa chegada do online, também se criou uma necessidade de expor tudo o que acontece. Uhum. Né? Ou seja, eu tenho que mostrar tudo o que acontece. Eu tenho que estar num Instagram, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que mostrar tudo o que acontece. E Exato. nesse processo, nossa, muita gente, acho que acabou passando um pouco do objetivo. Uhum. E não querendo ser o advogado do diabo aqui, mas tipo, a gente tem que se policiar, porque a nossa pauta tem que ser o evangelho. É. Né? É diferente de uma Rede Globo, sabe, de um SBT, que são grandes redes de televisão, que para eles o marketing é mais importante do que qualquer coisa, né? Hoje as igrejas estão indo por um caminho que tem que ser pautado por aquilo que Jesus falou para a gente. Não se Né? pode esquecer o objetivo principal, né? Sim, entrar na internet.
Parece que nós estamos querendo justificar aquilo que a gente tem feito. Né? Parece que a gente quer mostrar para que as pessoas vejam o que está sendo feito. É verdade. Quando começou a pandemia, que fechou todos os templos, eu imagino que, assim como a Bíblia nos diz, assim, que tudo está sob a permissão de Deus, por que Deus permitiu que nós fechássemos os templos? Né? Essa é uma coisa que a gente ainda vai entender. Eu, pelo menos, não tenho resposta para isso agora. Mas eu vejo que, da mesma forma, será que é porque Deus queria que a gente fosse, tipo, saísse um pouco de lá e desse um pouco de foco na nossa família? Não sei. Mas, com isso, trouxe essa necessidade de tudo estar sendo exposto, tudo está sendo falado, tudo está sendo mostrado. E eu estava lendo esses dias em Mateus, até separei aqui o texto, Mateus capítulo 6, ali no versículo 2. Você pode até puxar aí, eu não sei como é que faz, né? Mas está dizendo assim, ali, que quando você for dar uma esmola, não faça tocar trombetas diante de si. Né? Não use, não faça tipo como os hipócritas eles fazem, né? Nas sinagogas e nas ruas, e quando eles vão orar, eles desfiguram o rosto para que todo mundo veja o que ele está fazendo, sabe? O que Jesus estava falando aqui? Na época, eles não tinham um celular. Você não vai ver lá um post de José de Arimateia, né? Claro que não. Mas você vai ter essa referência que ele está dizendo o seguinte: qual eram os modos de exposição da época? O modo de exposição dessa época era as pessoas se desfigurar, falar que estava jejuando, que estava com cara de dó, com cara de coitado, para que todo mundo ficasse com dó. O fato do cara tocar trombeta diante de si era mais ou menos assim: olha, estou dando uma esmola agora para este pobre aqui, ó, tá vendo? Estou dando, porque isso é que Deus manda a gente fazer. Estou fazendo o que é moralmente, bem nessa veia aí, ele foi. Moral e social, né? Só para demonstrar, isso, quando na verdade o coração muitas vezes nem tá ali. Exatamente. E aí, tipo assim, Jesus tá bem nessa veia aí, ó, ele tá falando assim: escuta, vocês estão fazendo coisas para se aparecer, coisas que não tem o menor fundamento. Né? Tanto que tem um momento do texto que ele fala assim: olha, se você receber aplausos diante dos homens, você já recebeu a tua recompensa. Eu acho isso tão vazio, porque por que se criou tanto essa necessidade? Assim, eu sou contra fazer isso, eu sou contra da maneira assim como às vezes tem sido colocado. Isso sim. Eu não sou contra você estar numa mídia social mostrando o teu trabalho, mostrando o que você faz, mas é a maneira como, né, como faz isso. Como expõe, eu me lembro que imagina que tipo assim, a pessoa vai entregar uma cesta básica para uma família que já está vivendo um momento ali de dificuldade, um momento de, né, de falta. E para ela aquilo é um alívio, é um refrigério, é um renovo, sabe? É um cuidar de Deus. Aí você leva junto 4 pessoas, uma para filmar, 2 para tirar foto, 4 para ficar ali, sabe, aplaudir. Sabe? Para que precisa expor isso? Para quê? Nós não somos aquele programa do Gugu que fala como é que reforma a casa. Não é nem do Gugu, é do não é minha Luciano casa... Huck. Como que é? De volta pro meu lar, uma coisa assim, não sei lá. Uma coisa assim. Uma coisa assim, o fato é que ele pega uma casa que está acabada e pega e reforma. E mostra lá o antes e depois só para... Mostra para todo mundo. Mas ali, o propósito é diferente, sabe, Michele? O propósito ali é o seguinte: olha, eu tenho parceiro, eu tenho patrocínio, eu tenho um monte de gente que investe no meu programa, que me põe dinheiro aqui dentro, então eu preciso mostrar o que a gente faz com isso. É verdade. Exato. É verdade. Agora, para a igreja, eu acho que essa linguagem é um pouco até ofensiva. Você quer saber? Imagina se você se sentiria à vontade com o nego tirando foto, expondo. Eu não ia fazer. Então, eu acho que quando Jesus fala ali, ó, não faz tocar trombeta diante de ti, ele está querendo dizer justamente isso, assim: olha, o foco não é vocês. O foco não é vocês. Eu me lembro de uma pregação de um pastor chamado Mark Driscoll, não sei se você o conhece. Não. Assim, tipo, se não conhece, recomendo que você o conheça. Como é o nome? Ele tem algumas palavras muito boas. Mark Driscoll é um pastor norte-americano, ele fala muito bem, ele inclusive já ministrou junto com o Paul Washer, né? Paul Washer. E ele fala uma coisa: às vezes a gente se acha bom o suficiente, né? A gente se acha bom. E nós não somos bons. O que a Bíblia fala é que o homem ele é mau desde a sua meninice. O Mark Driscoll fala, ele fala assim, que a gente tem o costume de olhar para as pessoas e falar assim, ó,
existem pessoas boas e pessoas más. Só que ele falou assim, se você vai para o olhar de Deus, Deus não vê assim. Deus vê pessoas más e pessoas más que se arrependem. Uhum. Então, Diferença. o fato da pessoa se arrepender não quer dizer que ela é melhor que a outra. Sim. Bom é Jesus Cristo. Ui. Se eu consigo hoje te ajudar de alguma forma, é porque Jesus foi bom comigo. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom. E ele porque sendo Jesus foi bom bom, comigo. não se considerou bom? Exato, que é o que diz, né? Né? Ele sendo igual a Deus não teve por usurpação. Olha o termo que a Bíblia usa, né? Não teve por roubo ser igual a Deus. Né? Usurpar é a mesma coisa que roubar, né? Roubar. Então ele fala assim, olha, ele não roubou para si o privilégio de ser igual a Deus. Ele veio como servo. E eu acho isso tremendo, assim, se você for analisar, porque Sim. eu acho que a gente veio para online, acho que é legal, acho que a gente tem que usar o Instagram, usar essas ferramentas, sim, mas a nossa linha, o nosso norte tem que ser aquilo que Jesus já disse, né? Nesse caso, ele deixou bem claro, assim, olha, não é para fazer isso, não é para você expor, não é para você se expor, porque não é você que tem que aparecer. Exatamente. Exatamente. Né? Então, acho que bem interessante esse ponto de vista, porque a gente começa realmente a trazer de volta, digamos assim, a raiz do evangelho, né? Uhum. O evangelho passou por N momentos difíceis. Teve uma época que o pessoal pegava disco de vinil, para quem é velho vai lembrar daquele disco de vinil, o famoso bolachão, colocava na vitrola, ó, na vitrola. Vitrola que tinha com aquela agulha, você tinha que colocar ali, fazer aqueles barulhinhos, e quando riscava, ficava pulando no mesmo tempo, toda vez repetindo o mesmo pedaço. Era terrível, né? E o pessoal pegava isso, falava que isso era do diabo, e queimava nas igrejas. Aí depois veio o CD. A mesma coisa, não, porque não sei o que lá. Agora nós estamos na época... A fita. Fita. Nossa, virar disco ao contrário. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Eu fiz praticamente um stand-up baseado nisso. Ai, Jesus. Então a gente já pode marcar então esse stand-up e a gente já começa falando com um papo sério, você já fecha com o stand-up, entendeu? Porque veja bem, né? Até vai rodar o disco ao contrário para ouvir o demônio falar. Olha que cantor que era tão ruim que não precisava virar ao contrário para ouvir o demônio falar. Era só deixar tocar. Né? Já era o demônio ali cantando. Era terrível. Então, assim, tipo, o que eu fiquei de bobo é que houve essa necessidade, sabe, de adaptação. Aí, na época, começou a explodir aquela questão das apresentações ao vivo para massas, né, para grande porta. Também veio muitas críticas. Por quê? Porque o pessoal estava invocando para si uma glória que não era deles. E hoje eu vejo isso se repetindo, só que na maneira como algumas igrejas têm se colocado na mídia social, né? Eu posso te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acredito que não seria tão ofensiva. Se de repente o próprio líder ou pastor chegasse numa rede social, numa mídia social e dissesse assim, irmãos, olha, graças a Deus e a fidelidade de vocês, nós temos conseguido atender as famílias que nós ajudamos, nós temos conseguido fazer isso. Olha como é mais clean, né? Eu lembro já que Paulo falava o foco, né? Você tira o foco de você mesmo e joga assim, fala assim, ó, tá vendo? A graça de Deus na vida de vocês tem permitido que a gente tenha feito um bom trabalho. Paulo mesmo falava, se eu não me engano, ele disse assim, falou assim, ó, graças à fidelidade de vocês, eu não tenho tido falta de nada. Eu acho que a nossa grande linha central tem que ser o evangelho, tem que ser a Bíblia, não pode fugir dali. Assim, a gente precisa se adaptar, mas se adaptar de uma forma correta, né? É o que você falou, não dá pra gente pegar aquilo que a gente poderia utilizar como um mecanismo para você levar a mensagem de quem realmente é importante e usar para o seu bem, para dizer, olha, para falar assim, olha, moralmente, socialmente, eu estou assim cumprindo meu dever, cumprindo meu papel, porque infelizmente muitas dessas igrejas é isso que acaba passando para a gente, soa como, estou fazendo aqui, ó, deixa eu ajudar aqui o pobrezinho, mas deixa eu continuar aqui mostrando que eu estou ajudando, porque senão eu não vou ter like, eu não vou ter, sabe, não vou ter compartilhamento, eu não vou ter inscrição. E a vida real, é que nem a gente estava falando, a vida real não deve ser assim, né? A gente não só a vida real, mas a gente não pode deixar usar uma ferramenta que deveria ser para o bem, para uma forma de se autopromover, né? Sim. Eu acho que... Você imagina só, Jesus na cruz, ali. Ele mesmo, se ele quisesse, ele fala, quer saber do negócio?
Já que eu sou o cara mesmo, deixa eu sair daqui. É, ele poderia. Poderia. Só que ele não fez isso por quê? Ele não fez isso porque Ele não ele fez... sabia. Não era dele, não era pra ele, não era por ele. É exatamente isso, sabe? Tipo, é o pensamento. Por que que eu preciso fazer isso para me aparecer? Não, as pessoas têm que acreditar em mim porque elas têm que acreditar e ponto. E ponto. A gente não tem que ficar querendo provar para as pessoas, provar para os outros. Não, mas o outro cara faz isso. Fala assim, então, pois é, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma de Bereana aqui, ó. O que que a Bíblia manda fazer? Esse é o que define quem é o joio e quem é o trigo. A Bíblia mesmo fala, os dois crescem juntos. Uhum. O que define quem é o quem? O que está dentro da Bíblia. Há um tempo atrás, conversando com um amigo meu de trabalho, ele fica baseado lá no Rio Grande do Sul. Uhum. E nós estávamos almoçando junto aqui em São Paulo. Ele veio para cá, a gente estava almoçando com um fornecedor que disse que foi para o Rio de Janeiro Uhum. e teve um tour que ele fez pela favela da Rocinha. Aí eu fiquei imaginando assim, eu falei assim, mas que tour é esse, né? Por uma favela. Que passeio é esse que os Sim. caras inventam? Qual que é o Vai atrativo? olhar e fala assim, é tipo assim, olha, tem um pobre ali, ó. Aquele pobre, ele passa dificuldade, ele passa. Que Mentira. zoológico é esse, sabe? É sério, tipo assim, eu fiquei pensando qual é o propósito de um passeio desse. Aí, se você sobe lá em cima nos morros, tem restaurantes caros lá para atender os gringos Tem, que vêm, que tem. gostam. Porque vira um ponto de turismo. Eu vou fazer um tour na roça, eu vou subir lá para ver uns pobrinhos lá, tem umas crianças Qual o sujas lá, a gente vai sentido, ver. gente? Qual o sentido de uma Que coisa história dessa? é As ideias, meu irmão. essa? Sabe? E aí você fica vendo assim, tipo, algumas atitudes da igreja não são tão escrachadas assim, é claro, não são, mas é onde isso não deveria acontecer. Sim. Porque, digamos que a igreja deveria ser, talvez, falando, tirando um pouco a parte espiritual da igreja e sim a social, deveria ser o maior órgão de inclusão social do mundo, deveria ser a igreja. Porque vem o pobre, vem o rico e os dois se chamam de irmão. É verdade. É Né? verdade. Não tem aquela distinção da, poxa, aquele ali é pobrezinho, tem que levar comida para ele, tem que postar no meu Instagram. Meu, cara, que isso? Tudo errado. É, Essa exatamente. exposição muito, digamos, sem controle é que eu acho que precisa ter um pouco de Cuidado, vigiar né? um pouco, né? Tem que tomar Exato. cuidado, tem que tomar cuidado, porque a linha é muito tênue entre ajudar e se promover, né? Exatamente. E você queira ou não, você acaba se promovendo. É, Porque tem muita gente que vai pelo que vê. sim, E mais uma vez a Bíblia diz assim, ó, que eles não andam por fé, né? Não por vista, mas por fé. sim, Porque se você tiver que ver coisas para você acreditar, já tá num caminho perigoso, né? já. À beira do precipício, né? Ixi, com certeza. Meu, mas esse tema é muito legal de se falar. É muito legal. E de repente a gente faz uma parte 2, sei lá. Se topar, a Pode gente, ser. né? A gente marca, Pode. faz. Eu acho que vai. É bem interessante, assim. A minha baby começou a chorar, né? Essa parte eu não vou editar, porque é como é a vida real, Claro, é normal. No final das contas é um ser humano, né? não é? Um ser humaninho. Às vezes eu tô às vezes eu tô aqui no trabalho também, eu tô fazendo alguma reunião, o meu filho começa a chorar. Eu nem peço desculpa, porque isso Gente, não é a vida normal, tô em casa. A casa é. é mais dele do que nossa. Então, Exatamente. Você vai falar o quê? Criança, ficar quieta? Não dá, não tem condições. sem chance, imagine. Vamos lá, então, pastor. A gente vai fazer um papo rápido, é rapidinho mesmo. Eu Tá bom? vou te fazer a pergunta e você pode me responder com uma palavra só. Só um jogo rápido Tá mesmo para bom? a gente finalizar, tá bom? Vamos lá, então. Uma meta ou um sonho? Me formar. Se formar. Uma comida. Lasanha, sempre. Lasanha, sempre. Um hobby. Pilotar avião. Sério? Que legal. Olha, é a entrevista da É revelação. mistério, irmão, é mistério. Olha, tem que ter parte 2, não tem jeito. Né? Música. Música. Amo de coração. Digamos assim. Família. Base, tudo. Amor.
É uma pergunta difícil, hein? Pô, tem que ter, né? Fica chato se eu responder minha família? Não, pra você é isso, olha. Não só Minha pra você, família. né? Eu também amo a minha. Sim. Deus. Tudo. E aí, pra gente fechar de vez com chave de ouro, essa, né? Porque eu tenho certeza que dá pra gente fazer parte 2, 3, 4, fazer uma série com você. Deixa uma Né? mensagem, deixa uma palavra aqui para quem está assistindo, né? Algo que Deus colocou no seu coração para você falar, fica à vontade, a gente já termina com a sua palavra. Tá bom, tá legal. Eu estava, inclusive, meditando essa semana numa palavra que diz assim que Deus sonda o coração e prova os pensamentos, né? E eu queria deixar para todo mundo isso, que independente do que a gente possa passar ou de tudo aquilo que a gente tem vivido, às vezes eu vejo muitas pessoas desanimando porque faz alguma coisa, porque fala alguma coisa, porque deixa de fazer certas coisas, mas a Bíblia fala assim que acima de tudo Deus conhece o coração, e quando a gente está falando de coração, a gente está falando do centro das emoções, mas Deus também prova o pensamento, porque é ali onde está a razão, né? Então, se a gente olhar para a Bíblia, Pedro, quando negou Jesus, ele estava totalmente ali tomado pela sua emoção, mas no seu entendimento, Pedro disse: você sabe tudo, você sabe que eu te amo. Uhum. Então, assim, sempre quando a gente tiver algum momento onde a gente pode refletir um pouco mais e pensar assim, poxa, mas talvez eu não devesse ter feito tal coisa, talvez eu não devesse ter falado tal coisa, acalma o coração, não fique ansioso, entenda que Deus conhece, Deus sabe que você o ama. Basicamente, o que eu quero dizer é, Deus te ama independente do que você pode fazer. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que passa no teu coração, ele sabe das tuas angústias, sabe das tuas dores, sabe daquilo que você realmente não consegue falar para ninguém. Ele conhece todos os seus caminhos e ele sempre vai sustentar você. Ele sempre vai estar dando a mão para você, sempre vai estar do teu lado, sempre vai te ajudar, sempre vai vir no momento certo para te socorrer. Deus nunca desampara, Deus nunca abandona e Deus nunca deixa para lá. Ok. Amém. Obrigada, viu? Quero te Nada. agradecer, viu, pastor Ricardo, por esse tempo um tempo de qualidade que você proporcionou, né? Não só para mim, né, mas com certeza para todo mundo que vai assistir essa entrevista. E, Amém. enfim, eu quero só te agradecer porque a sua disponibilidade foi assim sensacional, assim que eu falei com você sobre gravarmos, vamos lá, vamos fazer. E eu acho que é muito legal, como eu falei no começo, né? Nesse momento, a gente não só parar de falar de coisas ruins, como também começar a olhar para aquilo que a gente estava levando como normal. Ah, vamos fazer desse jeito mesmo, que é e como o tema fala, né? Por exemplo, da gente ter esse cuidado na divulgação, da gente ter como fala, atentar para esses detalhes que não são só detalhes, né? Na nossa cabeça, Uhum. muitas vezes é detalhe, mas não é. É algo que acaba sendo grande, né? Lá no final, a gente vê como que a gente está atingindo, alcançando as pessoas, né? Qual é a forma, como que a gente está fazendo, se está certo, se não está. Então, a gente parar agora para pensar e falar, poxa, é legal, de repente eu não tinha parado para pensar que a gente estava levando por esse lado. Então, vamos Uhum. voltar um pouquinho e vamos fazer de uma forma correta, né? Então, eu Sim. acho muito legal a gente ter abordado esse tema. Viu? Quero te agradecer. Um beijão para você e para sua família, que a gente ama de paixão. Beijão para Bar, um beijão para o Gi, para Olha, muito Lalá, obrigado. viu? E vamos fazer Pode parte apostar. 2. E vamos fazer Muito parte obrigado você 2. também. Acho essa. Nossa, tem que fazer. Só a parte do Silvio Santos, acho Ah, a que. parte do Silvio Santos. Só termina pra gente Né? falando um tchau com o Silvio Santos, vai? Posso fazer sim, mas é claro, eu não sei como vai ficar o áudio aí, né? Mas para vocês, mas eu posso fazer sim, né? A você, Michele, a vocês, a todos que estão em casa, um grande beijo no Silvio e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tá bom.